Olá, sejam bem-vindos à aula de projeto e análise de algoritmos. Essa é a nossa segunda aula sobre recursão. Nessa aula veremos alguns exemplos clássicos da recursão. O primeiro exemplo é calcular a multiplicação de dois números não negativos m e n, utilizando apenas operações de adição. Por exemplo, queremos calcular a multiplicação de 3 vezes 5. Nesse caso, o resultado seria calcular a soma de 5 vezes o valor 3, que daria 15. Aqui está a versão iterativa para resolver esse problema, né? Então, o método recebe os parâmetros m e n. Vamos ter um acumulador para guardar o resultado que começa em 0, e ele vai adicionando o valor m quantas vezes, n vezes, e finalmente devolve o resultado. Aqui está a versão recursiva. Então, para pensar na versão recursiva, como sempre, pensamos no caso base e no passo indutivo. Pensamos qual que é o problema menor que podemos resolver. Seria quando n é igual a 0. Quando n é igual a 0, eu sei que qualquer número multiplicado por 0 me dá 0, então o método deve devolver 0. Para o caso do passo indutivo, temos que pensar em resolver o problema para tamanho n, considerando uma instância menor, por exemplo, de tamanho n-1. No nosso exemplinho, por exemplo, se m é igual a 3 e n é igual a 5, poderíamos falar o seguinte: para calcular 3 vezes 5, o que poderíamos fazer é calcular primeiro 3 vezes 4, certo? 3 vezes 4, que seria a somatória daqui, e o que estaria faltando é simplesmente adicionar o 3 a isso que está aqui. Então, para calcular m vezes n, eu faço a multiplicação de m vezes n-1 e adiciono m. Em outras palavras, usando a notação de método, né? Eu tenho a multiplicação de m vezes n, isso é igual a multiplicação de m por n-1, e adicionamos o m que está faltando. Para passar isso para um método recursivo, é simplesmente seguir o caso base e o passo indutivo. Então, se n é igual a 0, o resultado é igual a 0. Caso contrário, eu vou fazer a multiplicação de m por n-1 e adicionar o m, e devolver o resultado. Vejamos como seria a sequência de chamadas para m igual a 3 e n igual a 2. Então, primeiro chamamos o método com 3 e 2. Vai perguntar, n igual a 0? Não. Então, vamos somar 3 mais a multiplicação de m vezes n-1. Ou seja, vai ser chamado recursivamente o método mult para 3 com 1. E de novo, vai vir aqui, n igual a 0? Não. Então, vai ser chamado recursivamente o método mult com n-1, ou seja, com 3 e 0. Vamos perguntar, n igual a 0? Sim. Então, agora eu sei o resultado. O resultado da multiplicação de 3 vezes 0 me dá 0. E agora que ele já sabe o resultado da multiplicação de 3 vezes 0, vai devolver esse resultado para calcular a multiplicação de 3 vezes 1. Vai ser adicionado o m com esse resultado, o m3, então vai ser 3 mais 0. Agora que ele já sabe qual que é o resultado da multiplicação de 3 vezes 1, que é 3, devolve esse resultado para o método que chamou ele, tá? Então, vai ser feita a soma de m, que é 3, vezes mais o que devolveu o método na chamada recursiva, que seria 3, então vai dar 3 mais 3, que seria 6, e finalmente devolve o resultado, certo? Agora temos um outro exemplo clássico, que é fazer a busca de um elemento em um vetor. Suponha que você tem um elemento x e quer procurar ele no vetor desde a posição 1 até a posição n. O algoritmo deve devolver sim, se x está no vetor, e não o caso contrário. Por exemplo, então, se tenho um vetor com 10, 20 e 15, e estou procurando o elemento x igual a 20, o que deve devolver o método é sim, ele está no vetor. Para fazer isso, que fazemos simplesmente procurar o 20, posição a posição nesse vetor. Então, procuro na posição 1, na posição 2, 3, 4, 5, etc., até encontrar ele, né? Vejam que o vetor não necessariamente está ordenado, ele pode estar desordenado. A implementação iterativa para resolver esse problema é essa daqui. Então, temos o método encontra, que recebe
o vetor, o tamanho do vetor e o elemento x que estamos procurando. Ele vai usar um índice que vai desde 1 até n para procurar no vetor e perguntar se o vetor na posição desse índice i é diferente ou não ao elemento que estamos procurando. Se é diferente, ele vai avançar e tentar procurar na próxima posição. O método o laço vai terminar quando alguma dessas duas condições seja falsa, ou seja, ou quando não encontrou o vetor, estourou o tamanho do vetor e, nesse caso, devolve não, ou quando ele encontrou o vetor, encontrou o elemento, que ser o elemento, né, o elemento x, e, nesse caso, ele devolve sim. Tá bom, então essa é a nossa versão iterativa, que vai posição a posição procurando no vetor. E aqui temos uma versão recursiva. Como já sabemos, para pensar na versão recursiva, temos que pensar no caso base e no passo indutivo. Qual que seria o caso base? O problema menor, quando n igual a zero, ou seja, quando não tenho nenhum elemento no vetor, o que vou devolver? Eu sei que, com certeza, o elemento x não vai estar, então devolvo não. No passo indutivo, precisamos pensar como seria a solução para um n, para um vetor de tamanho n, sabendo que temos uma solução para um vetor, para um problema de tamanho menor, por exemplo, n-1. Tá? Então, suponha que você tem aqui o vetor com 3 elementos, 10, 20 e 15. Que poderíamos pensar da seguinte forma: estamos procurando x igual a 20. Em um primeiro momento, poderíamos perguntar: o vetor na posição n é igual ao x? Se não for, então quer dizer que eu tenho que procurar no restante do vetor, ou seja, desde a posição 1 até a posição n-1. Certo? E se for igual, então simplesmente eu devolvo sim. Tá? Então, o que vamos fazer no passo indutivo? Simplesmente verificar se A de n, se o elemento que está na posição n é igual ao elemento que estamos procurando. Nesse caso, devolvo sim. Caso contrário, eu tenho que chamar recursivamente o método e procurar no restante do vetor. Como que a implementação, então, recursiva é exatamente tal como a gente viu. Se n é igual a zero, eu devolvo não. Se o elemento que está na posição n do vetor é igual a x, devolvo sim. E caso contrário, eu tento procurar no vetor desde a posição 1 até a posição n-1. Certo? O que acontece agora se o meu vetor está ordenado? Ou seja, o meu vetor de 1 a n está ordenado. E vamos ter uma pequena mudança no enunciado do problema. Agora, eu não quero devolver sim e não. Eu quero encontrar um índice j tal que o elemento que estou procurando, que é o x, esteja entre a de j menos 1 e a de j. Em outras palavras, o que estamos procurando? Na verdade, estamos procurando em que posição está o elemento x, tá? Ou, se ele não está, em que posição deveríamos inserir o elemento x? Por exemplo, se A é igual a 10, 20, 30 e 40 e o x é igual a 25, esse elemento não está no vetor, porém, ele poderia ser inserido na posição 3. Então, o nosso método deve devolver 3. O que podemos fazer? Uma solução seria ir procurando elemento a elemento. Começamos com o 10, depois o 20 e assim por diante, até encontrar a posição certa do 25, né? Então, procuramos o 10. O 10 é maior que o 25? Não. O 20 é maior que o 25? Não. O 30 é maior que o 25? Sim. Então, para e devolve o 3, por exemplo, né? Aqui está, então, a versão iterativa. Vamos usar um índice que vai percorrer o vetor, o índice j, que começa na posição 1 e vai até a posição n. E vamos vendo se o elemento que está na posição j é menor a x. Enquanto o elemento seja menor a x, eu avanço o índice. E quando isso daqui seja falso, ou ele não encontrou o elemento no vetor, ou o elemento j é maior ou igual a x, ele vai devolver o valor do j correspondente. Certo? Então, essa seria a nossa versão sequencial. E como seria a versão iterativa, quis ser iterativa. E como seria a nossa versão recursiva, fazendo também uma busca sequencial?
pensamos em uma coisa similar ao exercício anterior. Se n igual a 0, ou seja, se nosso vetor não tem elementos, então eu devolvo 1, que seria a posição onde o elemento deveria ser inserido. Caso contrário, no passo indutivo, na verdade, a gente vai ter que pensar como seria a nossa solução para n, sabendo a solução de uma instância menor. É uma coisa similar ao que vimos antes, então, o que vamos fazer é o seguinte: temos o nosso vetor, por exemplo, com 10, 20, 30 e 40, e o elemento que estamos procurando é 25. Verificamos se A na posição n, ou seja, na primeira vez, né, que seria o 40, é menor que o x. Se é menor que o x, quer dizer que eu já encontrei a posição. Caso contrário, eu preciso fazer a procura no restante do vetor. Teria que procurar o elemento, a posição do elemento, desde a posição 1 até a posição n-1, que é isso que está aqui, né? Então, primeiro verificamos se a de n é menor do que x. Caso sim, eu já tenho a posição. Caso não, chamo recursivamente o método. É isso que está exatamente aqui. Então, temos o método encontra, recebe como parâmetros o vetor A, o número de elementos do vetor n e o elemento x que estamos procurando. Se a quantidade de elementos do nosso vetor é 0, então eu devolvo 1. Caso contrário, se o vetor na posição n é menor a x, quer dizer que eu já encontrei a posição onde devo inserir o elemento, então devolvo n mais 1. E se não, eu faço a chamada recursiva, mas agora considerando o vetor A desde a posição 1 até a posição n-1. Como seria a execução, a sequência de chamadas recursivas para esse exemplo, para a entrada 10, 20, 30, 40 e x igual a 25? Então, o primeiro método vai ser chamado com vetor A completo, com 4 elementos, procurando o valor x igual a 25. O primeiro que vai ser feito aqui nessa chamada vai perguntar se n igual a 0 ou não, porque n é igual a 4. Vai perguntar se o A de n é menor a x, o A de n, ou seja, o A na posição 40 é menor que x, não, então ainda não encontrei a posição. Então, vai chamar recursivamente com o vetor A, considerando até a posição n-1, que seria 3. Então, vai chamar um método encontra A até a posição 3 e vai procurar o elemento 25. De novo, n igual a 0 ou não? A de n é menor a x, ou seja, A na posição 3, que é o 30, é menor a x, também não. Então, vai chamar recursivamente, mas agora com n-1. Então, vai chamar o método encontra A com 2 e procurando o valor 25. Novamente, n igual a 0 ou não? A de n é menor a x, ou seja, A na posição 2 é menor a x? Sim. Encontrei a posição onde tenho que inserir o elemento. Encontrei o elemento mais próximo, o elemento menor mais próximo de 25. Então, eu sei qual é a posição. A posição é n mais 1. Quanto que vale o n aqui? Vale 2 mais 1, 3. Então, ele vai devolver 3. Ele vai falar, eu já sei a resposta, e vai devolver essa resposta para o método que chamou ele. É 3. Esse outro método vai devolver a resposta para o método que chamou ele, vai falar, a resposta é 3. E, finalmente, esse método vai devolver, o primeiro método vai devolver 3 como resposta. Certo? Tem uma forma melhor de fazer a busca quando o meu vetor está ordenado? Tem a busca binária. Então, qual é a ideia dessa busca binária? É assim, dado que o vetor está ordenado, a gente pode procurar o elemento, primeiro calcular o elemento do meio do vetor e depois tentar ver se o elemento que estamos procurando é menor ou é maior que esse elemento que está no meio. Se é menor, então vou para a direita do vetor, procuro na parte direita do vetor. Se é maior, eu procuro na parte esquerda, tá? Então, por exemplo, para aqui, suponha que a gente está procurando o valor 65 e o nosso vetor é 10, 20, 30, 40, 50 e 60. Nesse caso, o primeiro elemento é 1, esquerda é 1, o último elemento, direita, é igual a 6, e procuramos qual que é a posição do meio.
A posição do meio vai ser esquerda mais direita, dividido por 2, que dá 3. Então, a minha posição do meio é exatamente essa daqui, a posição 3. Uma vez que calculamos a posição do meio, podemos perguntar, o elemento que estou procurando é menor ou é maior que 30? É maior. Isso quer dizer que eu nem preciso procurar no lado esquerdo, eu vou procurar só no lado direito. Então, a minha nova esquerda, onde eu vou procurar, não é mais a posição 3, seria o 4, certo? A posição esquerda seria o 4. E a direita continua sendo 6, tá? E aí eu vou esquecer a parte que está na esquerda do vetor, essa parte laranja aqui, eu não vou pensar mais em procurar o elemento nessa parte, vou procurar na parte branca. Agora que eu sei que esquerda é 4 e direita é 6, eu posso calcular a posição do meio desse subvetor branco aqui, que seria 4 mais 6, 10, dividido por 2, 5, então a posição do meio é 5, onde está o elemento 50. Fazemos o mesmo. O elemento que estou procurando é menor a 50 ou é maior a 50? O elemento que estou procurando é maior. Então, eu não me interesso nessa parte esquerda do vetor mais. Eu vou procurar na parte direita, certo? Então, agora, vou procurar na parte direita do meu vetor, essa parte branca daqui, né? Então, eu vou esquecer 40 e o 50 e vou procurar apenas no lado direito do vetor, onde tem apenas um elemento que seria o 60. Nesse caso, agora, a esquerda é 6, direita é 6, só tem um elemento nesse subvetor. A posição do meio vai ser 6. Como eu não tenho mais elementos, simplesmente o algoritmo vai falar que o elemento do 65 deveria ser inserido na posição 7. Então, essa é a ideia da busca binária, né? Então, você procura o elemento do meio, de acordo com isso, ou você esquece o lado direito ou o lado esquerdo do subvetor que você tem, e continua a procurar o elemento de acordo com essa comparação. Isso é exatamente o que está nesse código aqui. Então, a busca binária, que recebe como parâmetro o vetor A, o n, que seria a quantidade de elementos do vetor, e o x, o elemento que você está procurando. Inicializamos o lado esquerdo em 1 e o lado direito no final do vetor, que seria n. E aí, enquanto que o lado esquerdo seja menor ou igual que o lado direito, ou seja, esquerdo e direito sejam posições válidas, calculamos a posição do meio, perguntamos se o elemento que está na posição do meio é igual a x, se é igual a x, eu encontrei o elemento está, portanto, devolve meio. Caso contrário, se o elemento que está no meio é menor que x, eu vou modificar o valor da esquerda, certo? E se não, eu vou modificar o valor da direita, tá? Quando o laço termine, quer dizer que eu encontrei a posição onde devo inserir o elemento x, que seria a posição direita mais 1. Um outro exemplo, que é um exemplo clássico, é calcular o fatorial de um número. Então, suponha que a gente quer calcular o fatorial de n. Apenas para lembrar, o fatorial de 0 é 1, o fatorial de 1 é 1, o fatorial de 2 é 1 vezes 2, que dá 2, o fatorial de 3 é 1 vezes 2 vezes 3, que dá 6, o fatorial de 4 é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, que dá 24. Certo? Então, para calcular o fatorial de maneira iterativa, é simplesmente ir de 1 até n e multiplicar esses números, né? Essa é a versão que está aqui. Inicialmente, o resultado começa em 1, dado que são multiplicações, né, que vamos fazer, e vamos fazendo a multiplicação dos elementos desde 1 até n. Essa é a versão iterativa. Como é que é a versão recursiva do problema? Temos que pensar no caso base e no passo indutivo. No caso base, resolver o problema menor, sabemos que o fatorial de 0 é 1, então quando n igual a 0, devolve 1. E no passo indutivo, precisamos calcular o valor do fatorial para n, usando uma instância menor, por exemplo, n-1. E para isso, a gente vamos ver aqui um exemplinho, né? O fatorial de 3, sabemos que é 6, o fatorial de 4 é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, que é 24. Podemos falar, então, que o fatorial de 4 é o mesmo que o fatorial de 3 vezes 4, certo? Então, a nossa versão
o nosso passo indutivo seria assim: o fatorial de um n qualquer é igual a n vezes o fatorial de n menos 1. Como que fica o algoritmo? Fica exatamente como está aqui nessa especificação. Se n é igual a 0, devolva 1, e se não, devolve n vezes o fatorial de n menos 1. Um código bem simples, né? Bem claro. Um outro exemplo clássico é calcular o enésimo elemento da série de Fibonacci. O elemento 0 da série Fibonacci é 0, o elemento 1 da série Fibonacci é 1, o elemento n da série Fibonacci é definido baseado no elemento n-1 e n-2, é a soma dos dois. Isso para qualquer n maior ou igual a 2. Vejam que aqui a própria definição do problema já é recursivo, né? O f de n depende do próprio f. O f depende do próprio f. A implementação, então, mais direta seria usar um algoritmo recursivo. Mas antes disso, vejamos alguns valores do elemento enésimo de Fibonacci. Então, o fatorial, né? O primeiro elemento Fibonacci, o elemento 0 de Fibonacci é 0, o Fibonacci de 1 é 1, o Fibonacci, o segundo elemento é a soma dos dois anteriores, que é 0 mais 1, 1. O terceiro elemento de Fibonacci é dos dois anteriores, que é 1 mais 1, que dá 2. O quarto, para n igual a 4, é a soma dos dois anteriores, que é 1 mais 2, 3. Certo? Então, a forma mais simples, mais direta de fazer um algoritmo para isso, dado que a sua função é recursiva, a sua própria definição é recursiva, é usar um algoritmo recursivo, certo? Que vai sair diretamente da definição. Se n é menor ou igual a 1, ou seja, se n é igual a 0 ou n igual a 1, eu devolvo o 0 ou 1. Caso contrário, eu vou devolver o Fibonacci de n-1 mais o Fibonacci de n-2. Essa versão daqui é clara, é simples e é direta a partir do enunciado do problema. Porém, como veremos, é muito ineficiente. Tá? Para mostrar isso, vejamos o que acontece quando calculamos, por exemplo, o Fibonacci de 5. Para calcular o Fibonacci de 5, precisamos calcular o Fibonacci de 4 e o Fibonacci de 3. Para calcular o Fibonacci de 4, precisamos calcular o Fibonacci de 3 e o Fibonacci de 2. Para calcular o Fibonacci de 3, precisamos calcular o Fibonacci de 2 e o Fibonacci de 1. Para calcular o Fibonacci de 2, precisamos calcular o Fibonacci de 1 e o Fibonacci de 0, e assim por diante. Se vocês olhem aqui, o Fibonacci de 3 é calculado 2 vezes. O Fibonacci de 2 é calculado 3 vezes. O Fibonacci de 1 é calculado várias vezes, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Essa implementação é muito ineficiente, né? Ela resolve o mesmo problema várias vezes. O que poderia ser feito é, a primeira vez que eu calculo o Fibonacci de 3, guardo esse valor em um vetor, e depois, quando preciso o Fibonacci de 3 novamente, simplesmente pego o valor calculado do vetor. Essa é justamente a versão que está aqui. Então, essa versão de aqui tem um vetor para guardar os valores do Fibonacci. Né? Sabemos que o Fibonacci de 0 é 0, o Fibonacci de 1 é 1. Tá? Vamos usar um vetor que começa na posição 1, então, na verdade, o primeiro elemento do vetor vai ser o Fibonacci de 0, que é 0, e o segundo elemento do vetor vai ser o Fibonacci de 1, que é 1. Certo? Os demais números Fibonacci vão ser o Fibonacci na posição I vai ser igual ao Fibonacci na posição I menos 1, mais o Fibonacci na posição I menos 2. Certo? E, finalmente, uma vez que calculamos esses valores até n mais 1, o que fazemos é devolver o valor que está na posição n mais 1. Vejamos como que esse algoritmo funciona para um exemplinho simples. Suponha que queremos calcular o Fibonacci de 4. Então, como que vai ser feito? Na posição 1, vou ter o Fibonacci de 0, que é 0. Na posição 2, vou ter o Fibonacci de 1, que é 1. Quando chega aqui na posição, quando isso é igual a 3, o que vai calcular?
vai pegar o vetor na posição i menos 1 e i menos 2, que seria 1 e o 0, vai somar, vai dar 1, e vai colocar isso na posição 3. Quando isso é igual a 4, vai fazer a soma de 1 mais 1, que dá 2, vai colocar isso na posição 4. Quando isso é a 5, vai calcular a soma de 2 mais 1 e vai colocar isso na posição 3. Na verdade, como o nosso vetor começa na posição 1, estamos assumindo que os nossos vetores começam na posição 1, eu vou ter deslocado os resultados em uma posição, né? Por isso que aqui, no momento de devolver o Fibonacci de n, devolvemos o que está no vetor na posição n mais 1. Ou seja, na posição 5 do vetor, eu vou ter o Fibonacci de 4, por exemplo. Na posição 4 do vetor, eu vou ter o Fibonacci de 3, está deslocado, certo? Bom, essa foi a nossa aula, a nossa segunda aula da recursão. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula.